Nossas saudações. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez com esse projeto que abastece o nosso coração de tanto amor, de tanta luz, de tanta luminosidade, refletindo Joana de Ângeles através do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmandir-se como um braço social. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos para abordar esse tema tão maravilhoso de hoje, que é o vazio existencial, podendo falar um pouquinho do propósito de vida, unindo, enlaçando, né, em comunhão todo esse conteúdo. E nós já estamos traçando uma caminhada que já vem aí num alicerce muito sólido, através dos estudos da nossa querida Joana de Ângeles, da série psicológica. Temos aqui na playlist do SED, livro a livro, para quem quiser conferir, estudar conosco, rever. E agora, nessa etapa do projeto, são os temas que são abordados. Temas esses que vão entrando aí em comunhão com tudo aquilo que nós estamos passando nesse momento atual, nesse processo da nossa transição planetária. E hoje o nosso querido amigo César aqui conosco, abrilhantando esse encontro, podendo estar nessa união, nessa egrégora de tanta luz. Bem-vindo, meu irmão. Eu e a Regina te recebemos com muito amor. Eu também, é uma honra estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande, Adina, participar desse trabalho, uma honra para mim e uma alegria muito grande porque a gente sempre fica feliz quando pode contribuir de alguma forma, né, com o processo de conscientização, de tomada de consciência que a gente precisa ter, principalmente dentro da nossa realidade tão desafiadora como é hoje, né? Acho que é uma iniciativa muito importante de vocês, de promover o debate, a discussão e o aprofundamento, né, de temas tão importantes, que são tão atuais, né, e que mobilizam inúmeras pessoas no mundo todo, porque a cada dia que passa a necessidade de um trabalho mais bem fundamentado da parte psíquica do ser humano, né, que envolve todo o ser humano, mas especialmente a sua parte psíquica, a gente precisa fortalecê-la, porque os novos tempos aí estão exigindo isso, né? Pessoas mais bem estruturadas para poder enfrentar melhor os grandes desafios que a gente tem. Que ótimo. Que bom, é isso mesmo. Que maravilha que nós estamos no mesmo pensamento. Não é, minha amiga Regina? Quer dar um oizinho? Olá, gratidão a todos que estão acompanhando o nosso estudo e obrigada, César, por estar com a gente, né? E a gente poder refletir esses temas que são tão importantes para a nossa comunidade, para todos que acompanham, e encontrar um caminho, né, um direcionamento aí diante da dor e do sofrimento. É uma gratidão também ao SED de ceder esse espaço para nós nesse momento, para que possamos fazer este trabalho, né? Muita gratidão. Vou começar trazendo um trechinho da nossa querida Joana. Hoje esse tema ele é totalmente fundamentado no volume 13 da série psicológica Conflitos Existenciais. É um livro maravilhoso que nós indicamos super que todos leiam. Esse livro, além de poder trazer a questão do vazio existencial, o propósito de vida, a Joana aborda, olha lá o César, muito bem. Esse é maravilhoso, não é, César? Ele aborda... Olha lá, Regina. Olha lá. Então, o meu é o Kindle, então. É mais prático, né? Mas eu canso muito. Exato. É que o outro é de capa dura, então eu não quero ter que riscar ele ainda. Tenho apego. É o mimo da Regina, aquela coleção. E esse livro, assim, a Joana vai falando sobre tantos temas, né? Medo, raiva, preguiça, culpa, enfim, alcoolismo, ansiedade. É um livro maravilhoso mesmo, assim, indicando super para que as pessoas realmente busquem essa leitura. E em um dos capítulos desse livro, ela fala muito do vazio existencial, que é o nosso tema de hoje. E na introdução, eu separei um trechinho para a gente começar a abrir esse diálogo, né?
A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é a transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. Eu achei tão brilhante, Joana, nos colocar, me deu aquela impressão sobre o vencer a si mesmo. Sim. Então, eu trouxe esse trechinho para começarmos a trazer esse tema, esse vazio existencial, essa busca por um propósito de vida, né, e esse desafio de vencer a si próprio diante desse combo de elementos. Faz sentido, meus irmãos, começarmos com esse trechinho? Com certeza, né? Eu gostei quando você falou aí a respeito dessa questão que a felicidade não é necessariamente todas as coisas aí estarem tudo como a gente quer que esteja, super bem, porque isso é impossível, né? Os conflitos sempre vão existir. A felicidade, na realidade, não é a ausência dos conflitos, mas é como você os enfrenta, com que estado de ânimo você enfrenta esses conflitos. Isso faz parte também das filosofias mais antigas, espiritualistas da humanidade. A gente pega aí o budismo, que tem grande apelo nesse sentido, né, de que não é, na realidade, a ausência de problemas. Isso seria um mundo irreal, né? Os problemas sempre vão existir, mas é o estado de espírito com o qual você os enfrenta, né? É a maneira com a qual você enfrenta. E eu acho aqui que a gente fala de Joana, a mentora de Divaldo Franco, que inclusive no filme, né? Na parte final do filme, sobre Divaldo, ela diz assim: importante que você entenda que nunca foi entre você e os outros, sempre foi de você para com você mesmo, né? Essa questão é muito importante para a gente entender, porque é também aquilo que Madre Teresa de Calcutá tem também um pensamento parecido, que diz que, na realidade, apesar das pessoas muitas vezes não nos reconhecerem ou atrapalharem ou não concordarem com os nossos pontos de vista, se nós estivermos alinhados com a nossa fé, a gente não vai se preocupar com isso, mas a gente vai se preocupar na vivência da caridade. E ela diz assim, no final das contas, nunca foi entre você e os outros, mas sempre foi e sempre será entre você e Deus. Quer dizer, a Deus que habita na nossa consciência, é com ele que a gente se relaciona em último estágio, é nessa sinceridade para consigo mesmo que a gente consegue enxergar os nossos limites, né, as nossas dificuldades, as nossas limitações e também aquilo que nós temos de bom. E trabalhando isso, a gente sempre vai se autolapidando, vai se aperfeiçoando, né? No sentido de encontrar respostas válidas aos desafios do tempo presente, que são muito grandes. Exato. Acho bem interessante que vocês trouxeram isso, né? Até pegando a fala da Edna, né? Que Jesus traz, né? Eu venci o mundo e não venci no mundo. E é o quanto a gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento para entender essa dinâmica desse vazio existencial que nos toma, muitas vezes ligado com o quanto que a gente está mais preocupado em atender as expectativas das outras pessoas do que o autoconhecimento e esse burilamento interno. E aí a gente, à medida que a gente vai fazendo esse processo íntimo, né, de encontrar o sagrado em nós e de vendo essa relação de como eu posso mudar e melhorar diariamente dentro da minha vida, na minha relação comigo mesmo, com os outros e com o Deus, né? E até que você falou, né, César, a questão de que a felicidade são momentos, né? São conjuntos de momentos que a gente vai vivenciando. À medida que a gente tem essa percepção, a gente começa a lidar conosco mesmo e com o outro de uma forma completamente diferenciada.
Então, é esse processo dessa luta interna e a questão que até a Edna trouxe no início desse conflito é o ego-self. O ego, ele sempre está buscando a segurança, o fazer as outras pessoas felizes, atender os padrões sociais, e o self puxando a gente, não, volta para o caminho do meio, o caminho interno, aquilo que realmente é importante. E aí, dentro desse conflito, a gente vai revendo as nossas atitudes, revendo as nossas escolhas e lidando com isso de uma outra forma, né, Dina? É verdade. Então, e a Joana, muito sabiamente, ela vai nos fazendo algumas provocações para que nós possamos refletir, né? Então, assim, ela vai colocando o self realmente como essa conexão, essa necessidade de conexão interna. Então, quando eu estou com essa energia muito voltada para fora, como a Regina colocou, para essas exigências do mundo, atendendo às necessidades do ego, é como se eu tivesse com uma falta de vida interior. Então, o vazio, acredito que seria muito bacana nós aprofundarmos também nisso. Esse vazio interior, ele também é falta de uma vida interior, né? Sim. Então, eu acredito que como que nós podemos deixar isso mais claro para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Quando nós falamos dessa vida interior, parece que fica tão subjetivo para alguns esse entendimento, né? Como que vocês veem essa questão? É de suma importância, não é? Sem dúvida, eu entendo como uma das questões mais pertinentes ao dia de hoje. Por que tanta crise? Porque uma geração ansiosa, como a gente pode dizer, 25% dos trabalhadores hoje de carteira assinada no Brasil padecem de transtornos, né, de natureza da ansiedade, né? Vamos dizer assim, ansiedade, pânico. E por que isso acontece tanto? Porque há um esvaziamento do significado mais profundo da vida. A gente pode observar que a garrafa, quando ela está cheia, se você agredi-la com um pedaço de metal, alguma coisa, ela faz menos barulho do que quando ela está vazia. Então, a garrafa vazia faz mais barulho, mas ela não tem conteúdo. Então, a gente vê muitos canais que fazem barulho, né? Muitas mídias sociais que fazem barulho e questão de apresentar uma relação de que como se tudo fosse perfeito. As pessoas postam vídeos, fotos de uma vida que muitas vezes, na realidade, só tem de verdadeiro a foto, né? Então, não tem aí a profundidade necessária. E um dos maiores especialistas que a gente tem na atualidade, que estuda essa questão da ansiedade, escreveu um livro chamado A Geração Ansiosa. Ele vai dizer para a gente que um dos maiores causadores da ansiedade é exatamente esse excesso de exposição, o excesso de uso da mídia. Há adolescentes hoje que passam cerca de 44 horas por semana nas redes sociais. Uau. Quer dizer, cadê o tempo para estudo? Cadê o tempo para brincar? A geração que brincava na infância foi trocada pela geração do celular. Fala esse grande especialista. E a geração do celular não tem um contato direto com aquelas brincadeiras onde havia uma interação com o próximo. O vídeo, a câmera, não substitui isso. Ele pode até ser usado com efeitos benéficos, mas não da maneira como está sendo usada. Então, a gente notou que houve uma curva, um aumento na quantidade de pessoas ansiosas e com síndrome do pânico, inclusive muitos jovens e adolescentes, a partir de 2010, quando os smartphones começaram a ter uma maior presença na vida das pessoas. Então, esse vazio existencial é, na realidade, uma preocupação muito grande em mostrar, mas a pergunta que se tem que ser feita, né? Mostrar o quê? Qual é o conteúdo? Qual é a necessidade? Qual é a função disso? E muitas vezes a gente percebe que essa falta de direcionamento das mídias, né? Vamos dizer assim, de aplicação correta desse uso das mídias, ou aplicação mais sensata, baseada em estudos, né, com relevância, ela é desprezada. Então, você vê que a gente chega ao ponto de, depois de muito tempo, se proibir o celular em sala de aula. Sim. Olha, agora a gente chega num ponto onde a tecnologia está aí, ela é útil, ela é importante, mas ela não pode ser tido como finalidade em si.
ela é ferramenta, e como tal tem que ser usada, mas ferramenta para um determinado objetivo, né? Que não substitui as interações existenciais que a gente tem que fazer fora da câmera, né? Fora da foto, fora dos vídeos, né? De tudo aquilo que a gente muitas vezes prioriza, né? Exato. Não, achei que você trouxe um ponto bem importante, César, porque talvez a pergunta, né, quando você traz dessa hiperexposição, essa interação, né, ou falta de interação, porque as pessoas acham que estão interagindo dando um like, vendo reels de várias pessoas, stories, afins, TikTok, etc. e tal, mas elas estão querendo mostrar algo, mas a pergunta talvez mais importante é quem eu sou. Porque o que eu quero mostrar é aquilo que eu não sou, ou muitas vezes está escondido, e talvez esse vazio é esse conflito, eu ainda não sei quem eu sou, e tenho uma necessidade muito grande de mostrar algo que não sou eu, né, para estar atendendo a expectativa ali, ou para estar numa comparação excessiva entre beleza, posse, atividades, né? Até fazendo parêntese, eu adoro ir em show, e hoje em dia o que a gente vê mais é a pessoa gravando por exemplo, o artista cantando, mas ele não está experienciando os olhos dele vendo o artista, é por meio da telinha. Então, é assim, é quase você está assistindo a TV em casa, alguma coisa assim, no público, né? Então, assim, falta esse experienciar a vida, ter essas experiências. E aí, dentro desse vazio, vai trazendo alguns sentimentos, né? Porque aí a pessoa ela vai entrando no tédio, em alguns sentimentos ali de menor valia, de não merecimento, mas não é porque elas são assim, é porque elas nem conhecem isso realmente, ela não vivencia. Às vezes tem até medo da interação com outras pessoas, de fazer um curso presencial, de fazer um jogo de RPG, pensando no jovem, presencial, você vai fazendo na tela ali, todo mundo se encontra. E aí isso é como se não tivesse a vivência dessa experiência real, é tudo muito artificial. E essa vivência real que, por exemplo, a gente tinha na nossa adolescência, de, por exemplo, estar jogando com seu amigo, aí tinha, às vezes, algum conflito, você resolvia ali, fazia as pazes, às vezes tomava chuva, e, de repente, se queimava de sol. Então, assim... Ralava o joelho. Ralava o joelho, né? Sentia o vento no rosto, por exemplo, de andar de bicicleta, né? De usar os nossos órgãos, né? A gente se movimentava, então, assim, tinha contato com a própria natureza, com os amigos. Então, eu acho que a palavra que talvez para mim faz sentido é falta de viver experiências reais. Né? Esse vazio vai faltando esse contato, e aí vai ficando muito superficial, e aquilo que é superficial é tedioso, é desanimador, e a gente, como o nosso corpo físico, como ser humano, a gente precisa de movimento. E a gente fica parado, muitas vezes, ali numa cadeira, ou assistindo uma série, no sofá, né, numa cadeira gamer, jogando, mas a vivência de contato, de desenvolver afeto, vínculo, se perde nesse sentido. Será que é isso, gente? Com certeza, você está falando aquilo que o Jonathan Haidt, o autor desse livro, A Geração Ansiosa, fala no seu brilhante estudo, é um trabalho belíssimo, eu recomendo a leitura, vale muito a pena. Ele diz que foi exatamente a partir do advento do smartphone que as pessoas antigamente, para você entrar numa rede, conversar antigamente, antes de 2010, antes dos smartphones,
você tinha os celulares comuns, e para entrar na rede, você tinha que ir diante de um computador. Não dá para você carregar o computador no ônibus, na condução, no seu carro, e não. Mas o celular, o smartphone, você consegue fazer isso. E foi exatamente a partir daí que os níveis de ansiedade, de tentativas de abreviar a própria vida, de automutilação desses jovens aumentaram muito, numa proporção astronômica. E ele detalha lá o estudo que principalmente as meninas foram mais afetadas que os meninos, porque a exposição dela nas redes sociais aumenta muito, a menina precisa muito dessa aprovação social, enquanto que o menino estava mais vinculado à questão dos jogos. Ele também é prejudicado, mas as meninas numa proporção bem maior. Então, essa geração que a gente conhece, que desde a mais tenra idade está padecendo de ansiedade, de pânico, de depressão, está muito ligado à associação ao uso inadequado das mídias, né? Que tira essa experiência. Essa experiência que Joana fica nos convidando, quando nós vamos transitando entre a série psicológica, em vários momentos do estudo, a Joana diz, vamos retomar a vida simples, vamos retomar ao belo, ao simples. Então, vez ou outra, ela traz questões ligadas à natureza, à oração, à meditação, o contato com o outro, uma proximidade maior. Então, Joana, em vários momentos, inclusive neste livro, ela traz muito essa conexão com o simples, com a simplicidade da vida. Então, meus irmãos, nós vamos percebendo que muitas vezes pequenos passos, pequenas introduções que nós vamos fazendo, até no ambiente onde nós estamos inseridos, quer seja na casa espírita, no nosso trabalho, na família, muitas vezes são pequenos recursos, pequenos passos que nós vamos propiciando ao outro essa interação e até essa tentativa de resgatar as pessoas que se sentem nesse vazio, né, nessa falta dessa vivência do encontro. Ainda nesse capítulo, a Joana fala que uma das maiores conquistas do ser humano é a autoconsciência. Né? Ela traz, eu acho que vale muito a pena, é uma das conquistas mais difíceis, porque nós vira e mexe nas relações, nós não estamos, de fato, nos conectando conosco mesmos e nem inteiramente com o outro. Então, essa aquisição da autoconsciência ela é importantíssima quando nós falamos de vazio existencial e também de propósito de vida. Penso da mesma forma, e até o que você fala me remete aqui ao texto, né, do livro, e que diz assim, um dos parágrafos aqui na página 169 dessa edição que eu estou, né? O vazio existencial, página 169. Vitimado em si mesmo, o indivíduo que perdeu o contato com o self exaure-se no ego, exigente e pouco gratificante, preocupando-se em ser espelho que reflete outras pessoas, suas opiniões, seus aplausos, suas desmedidas ambições. Aumenta-lhe a necessidade psicológica de esconder o sentimento e exibir a aparência. Então, quer dizer, a aparência é que precisa ser exibida, mas não o meu real sentimento, aquilo que eu realmente estou vivenciando, aquilo que a Regina falou muito bem, experienciando, né? Experienciando. Quando a gente vai experienciar, não é a mesma coisa que você simplesmente ler ou assistir um vídeo, mas é você viver aquela experiência e tirar dela as aprendizagens que ela pode te fornecer. Então, aqui eu me remeto à questão da educação, que a gente trabalha direto com isso já há muitos anos, né? Estou aí na educação há cerca de 40 anos lidando com a questão educacional. Fui professor, trabalhei em editoras de livros didáticos e trabalho atualmente também. E na Finlândia houve um fato notório. No início dos anos 2000, no início do terceiro milênio, eles introduziram a questão dos avanços tecnológicos totalmente na sala de aula, suprimindo, inclusive, os livros de papel. Então, os tablets entraram com toda a força, os e-books didáticos também entraram. 18 anos depois, em 2018, eles retrocederam.
fizeram a experiência e não gostaram do que viram. Agora, na Finlândia, que é o país educacionalmente mais avançado do planeta, não se entra com tecnologia antes do 9º ano, da primeira série do ensino médio, vamos dizer assim. Não é mais permitido esse uso dessas tecnologias, o livro de papel voltou das séries iniciais, então todo o ensino, a educação infantil e o ensino fundamental lá é feito nos moldes mais antigos, em termos de tecnologia. E as crianças vão ter acesso à tecnologia da internet, aos recursos, a partir do final do ensino fundamental e início do ensino médio. Então, isso é notório. Por que os países mais evoluídos estão fazendo isso? Será que é um retrocesso? Não, porque se percebeu algo notório. A nossa atenção fica fragmentada pela quantidade de mensagens e informações sem reflexão que são veiculados a todo momento. Isso fragmenta a tua capacidade de concentração. Por exemplo, a minha geração, eu não vou falar a minha idade, porque senão o pessoal vai falar que eu fui garçom da Santa Ceia, entendeu? Mas lembrando aquela minha geração, assisti uma aula de 1 hora de duração, uma aula expositiva, sem nenhum problema. Hoje, já se fizeram experimentos onde um adolescente do 7º, 8º ano do ensino fundamental consegue prestar atenção em um adulto falando, ouvindo o que ele está dizendo, por, no máximo, 5 minutos. Quer dizer, isso é preocupante, porque a sua atenção fica fragmentada, as consequências para a sua personalidade, para a sua fundamentação psíquica ficam também abaladas, e as consequências a gente está vendo aí nas estatísticas sobre problemas, distúrbios, né, psicológicos que a gente encontra nessa geração que o Jonathan Haidt fala muito bem, né, geração ansiosa. Então, acho que nada substitui você ser avançado, não é você desprezar tudo que se fez, é você manter o que pode ser mantido, o que é tradicional e que é bom, e descartar aquilo que é antiquado. Tem algumas coisas que não se tornaram antiquadas. Uma coisa é ser antiquado, outra coisa é ser tradicional e bom. Tradicional e bom é uma coisa, antiquado é outra. Então, algumas coisas têm que ser mantidas, né? Apesar do avanço tecnológico. Você falando, né, César, os adolescentes aguentam 5 minutos, é o tempo de um Reels, de um vídeo do TikTok. Então, assim, a gente está acostumando, né, o cérebro ali, a mente, a processar poucos vídeos curtos, de pouco tempo de duração. A gente vai perdendo coordenação motora na questão de escrever, né, e de ler. E aí a gente vai, ao invés de ganhar novas habilidades, a gente vai perdendo algumas coisas que a gente já tinha. Porque até dentro do processo de aprendizado, né, tem algumas teorias que vão trazendo que quando você escreve, você retém um pouco de informação, quando você lê, você retém mais um pouco, quando você assiste uma aula, quando você ensina, quando você faz exercícios. Então, tudo isso vai complementando aquele aprendizado e se torna uma construção daquele conhecimento. E hoje, se só vê uma telinha ou uma apresentação da questão de tecnologia. E aí, eu queria até acrescentar um trecho da Joana, né, que ela fala assim, que o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, o Deus interno, tornando a pessoa uma individualidade que pensa. E é exatamente o que você trouxe, né, César? E aí ela continua. Mas que ela fala, não é automático como ocorre com os seres vegetal e animal, mas dependente das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em existências transatas. Então, como esse movimento de você ir, fazer, ter o desafio, vencer o desafio, interagir com o outro, as dificuldades, tudo isso faz parte do crescimento.
e o quanto a gente precisa desenvolver essa dinâmica do pensamento. Às vezes, esses dias mesmo, eu estava atendendo uma cliente, sem abrir sigilo aqui para todos, e ela falou, eu estou tão entediada, não tenho o que fazer, não estou conseguindo dormir. Eu falei, por que você não experimenta ler? Ela falou, eu não gosto de ler. Eu falei, mas faz uma experiência. Vamos, porque assim, nosso olho, ele está cansado hoje em dia, está destreinado da leitura de grandes textos, mas pega um livro bem legal, de um tema que você goste, vamos começar com uma página, 2 páginas, e hoje em dia ela é uma leitora voraz, assim, e é uma adolescente, então, assim, ela tem 17 anos, então ela falou, Regina, já li um livro, aí depois, nossa, eu estou gostando tanto disso, e aí já leu outro, então, assim, é algo que a gente vem perdendo, porque quando você lê, tem a imaginação da cena, né, uma criação ali, uma fantasia que você vai vendo, e não é o que o outro te dá, é a sua mente ali, quando vai tendo essa informação que vai construindo. É um processo super legal. Né? Concordo. O caminho é esse, né? O caminho é esse. E vamos também lembrando da figura de Jesus, né? Assim, por inúmeros motivos, mas quando se fala de vazio existencial, quando se fala de propósito de vida, é como se esse mestre tão amoroso, ele tivesse deixado claro o tempo inteiro a necessidade de convivermos em sociedade, a necessidade de trocarmos aprendizados, experiências, a capacidade que pode ser muito estimulada em ouvir o outro, em parar e olhar para o outro, fazer essa escuta. Então, assim, talvez uma pergunta para cada um de nós que aqui estamos hoje, e nós nunca sabemos o alcance dessa conversa onde chega, que nós possamos nos perguntar se nós também, nessa correria, nesse imediatismo, nessa falta de vida interior, o quanto que nós também estamos deixando de abrir estes momentos tão importantes, de olharmos para o nosso colega, de poder deixar a outra pessoa falar. Muitas vezes nós estamos, como o César colocou, tão ansiosos que nós interrompemos, que nós muitas vezes não escutamos, fingimos que estamos ali escutando, nos relacionando com as pessoas, né? Então eu me lembro de Jesus, assim, em tantas passagens, assim, parecia uma coisa absurda o que estava acontecendo, e ele estava ali, de fato, vivenciando, experimentando, observando, entendendo, esperando o tempo do outro, mas, acima de tudo, fazendo essa prática que nada substitui, que é a prática do social, de estarmos em sociedade, né, de estarmos em comunhão com o outro e entendendo que o outro, ele me possibilita esse crescimento interno. Quantas vezes que nós estamos aqui, no trabalho, no estudo, no nosso propósito de vida, que cada um de nós também tem aí um propósito muito grande perante a doutrina espírita e tudo que nós estudamos, e de repente chega o outro, e você fala, nossa, era isso que eu estava precisando. Me trouxe essa mãozinha que eu estava precisando. Então, também poder estimular a cada um de nós a pensar nesse exemplo tão vivo de Jesus que saiu entre as aldeias, entre as pessoas, entre a multidão, olhando cada um na sua individualidade também. Jesus é disparado, né? A gente é alguém que nos, na minha opinião, muitos falam, né? O maior psicólogo, o maior professor de todos os tempos, né? Porque ele tinha uma maneira especial de argumentar com as pessoas. Ele questionava, né? Usando aí um pouco da maiêutica socrática, né? Fazia perguntas para pessoas refletirem sobre o que estavam fazendo, mas ele também não deixava de indicar caminhos, né? Que ele enxergava como sendo caminhos de iluminação. E vai de encontro a todo um pensamento antigo, filosófico, que veio da China, que veio da Índia, né? Que veio até de um passado mais distante aí dos Vedas. Você tem lá um adágio que eu acho muito importante recordar.
você precisa esvaziar a sua xícara para que eu possa te servir o meu chá. Se a gente está com a xícara sempre cheia, né, não cabe mais nada. E exatamente essa ansiedade, ela nos deixa com a xícara sempre cheia. A gente sempre acha que já viu, já fez muito, e na realidade o que a gente faz é muito pequeno. A quantidade de coisas que a gente sabe é infinitamente menor do que as coisas que a gente não sabe. E admitir a própria ignorância é sinal de inteligência, né? Essa falta de admissão da própria limitação humana nos coloca muitas vezes com o ego inflado, e esse ego inflado faz com que a gente perca a noção do real, né? E a gente acaba criando conflitos muito grandes em relação a isso. Também o ego extremamente decaído, ele também nos leva a situações onde você não se valoriza, onde você também não se coloca, não se propõe, né? Não se apresenta com as suas opiniões. Então, aí desenvolver também uma virtude que eu gosto muito de falar sobre ela, porque ela é prima irmã da caridade, e sem ela a caridade não se sustenta, que é a humildade. A gente pensa que humildade muitas vezes é aquela pessoa que é tonta, mas não é. Humildade é você saber quem você realmente é e não se dar mais nem menos valor do que aquele que você realmente tem. Então, essa sinceridade para consigo mesmo, né? Aquele olhar que não é para você vender para os outros, mas quem realmente eu sou? Se o princípio de toda sabedoria é o autoconhecimento, eu consigo me definir, eu sei quem eu sou, quais são as minhas reais aspirações, o que eu almejo para a vida, quais são os meus objetivos existenciais. Essas perguntas têm que ser respondidas. Do contrário, a gente fica como aquela nave, né? A deriva. A gente não tem muito significado, não tem muito bússola. E uma coisa que falta muito hoje é bússola. A gente tem noção de que a bússola está doida, né? Ela está disparando as agulhas para diversas direções e a gente fica muitas vezes sem saber qual tomar. Então é muito importante a gente ter essa noção. E isso acontece por causa da inversão de valores que a gente verifica. Não é o quanto você tem, mas é o quanto você é, né? A gente precisa não confundir o ter com o ser, né? Em inglês é o mesmo verbo, em português são verbos diferentes, né? Eu não sou aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu sou, né? O que eu tenho impacta, é importante, mas o mais importante é aquilo que eu realmente sou, o que eu busco. Quando a gente troca o ter pelo ser, fica uma situação bastante grave, porque a gente vai percebendo que o vazio existencial aumenta, a perda de sentido da vida aumenta. O carro precisa de óleo. Eu não posso colocar água no lugar do óleo. Eu não posso preencher questões espirituais, que são de reflexão, de posicionamento, com valores materiais. Eu não compro a minha felicidade no shopping, ela não está à venda, né? Que a gente vai para o shopping, está deprimido, pega os nossos cartões e faz um monte de compras, como se isso fosse resolver o problema. Põe as compras no armário, no dia seguinte a depressão volta, e fica pior quando chega a fatura do cartão para a gente pagar. Então, as consequências da gente querer substituir o ser pelo ter. Você não compra algumas coisas, você desenvolve, adquire. Aliás, as mais importantes não estão à venda. Né? Exato. Não, acho tão importante isso que você trouxe, né, César, porque eu estava participando de uma aula sobre a vivência da espiritualidade e tem N estudos assim, falando sobre a vivência, o quanto você participar de um grupo religioso diminui o número do adoecimento psíquico, doenças cardiovasculares, uso de substâncias. E aí, né, o professor ele foi explicando, ele falou assim, por quê? Porque você tem um senso de propósito, você tem um pertencimento, tem uma rede de apoio, você está ali fazendo algo por alguém. Mas se a gente ampliar esse olhar, é lógico que a vivência da espiritualidade não necessariamente você precisa ter a vivência da religiosidade, mas você pode vivenciar essa espiritualidade
da forma que for mais, que tiver mais sentido, mas se você tiver atendendo a um propósito e que você tem um olhar para além só de você mesmo, que isso tem uma frequência, que você participa de um grupo, que todos estão ali buscando isso, né? É lógico, atendendo os valores do bem, do belo, do bom, né? Ali da caridade, da fraternidade. Então, você vê, aquilo, né? Você colocar o seu conhecimento, é você testar ali internamente aquilo que você gosta, que você não gosta. Normalmente você se liga a grupos que têm o mesmo propósito, então cria ali um vínculo, então você se sente bem de estar com aquelas pessoas, e aí você sai de casa, né? Você sai desse ambiente que é confortável ou desconfortável, porque a gente está protegido de uma série de coisas, mas a gente, que é uma ilusão também, mas quando a gente põe a mão na massa e você vai vendo o resultado daquilo que você está fazendo, e você está vendo que, poxa, isso dá certo, isso é bom para mim, é bom para o outro, isso tem uma perspectiva completamente diferente, e a sua vida vai ganhando sentido, valor. Então, assim, o quanto é importante a gente ter essa consciência, porque daí a gente vai encontrando esse ser. Porque, como você falou, só ir no shopping e gastar, comprar as coisas, você está se enganando, essas coisas são perecíveis, elas vão desaparecendo com o tempo, e o que você conquistou de tudo isso? E conquista, a gente não está falando de conquista material, títulos, não. Conquistas de evolução ali, que fez eu ser e pensar e refletir e vivenciar a vida de uma forma diferente. Né? Nossa, me vi muito do que você falou. Parabéns, eu penso... É uma conexão muito forte entre a maneira como você apresentou e o que eu penso. Obrigado, Regina. Ai, é muito legal essa egrégora que vai se fortalecendo, né? Como nós estivemos juntos agora, recente, no seminário, e vocês estavam falando, e eu estava me lembrando ali também das pessoas depois que chegaram e falaram: nossa, nós estávamos precisando disso, desse encontro, de estarmos juntos, de nos conectarmos, né, de trocar um abraço, de perceber as pessoas trabalhando em comunhão por um mesmo propósito, né? E aí eu estava me lembrando, vocês estavam falando de tudo isso, e eu pensando o quanto é importante, de fato, me sentir pertencente, a um lugar, a um objetivo, mas esse auto-pertencimento. Gostei muito também, César, quando você trouxe de não se supervalorizar, mas também não desmerecer a si próprio, porque muitos me questionam: ai, Edna, eu gostaria de ter um propósito de vida, mas eu queria fazer uma coisa grande, né? Não, gente, né? Quando nós falamos propósito de vida, não é necessariamente algo que vai reluzir. A Joana mesmo traz, né? Sucesso e fracasso. O que é esse sucesso? Êxito, né? Ela usa a palavra êxito. O que é o êxito? O que é o fracasso? Então, está muito mais ligado a vencer a mim mesmo, dentro do meu espaço, do tamanhinho que eu visto. O que eu posso fazer? Onde que eu posso contribuir? Ali está o meu propósito. Penso assim também. E adicionar um conceito que as pessoas não trabalham muito, mas ele é essencial nessa nossa linha de pensamento, que é a alteridade, né? Alter, né? O outro, aquele que não sou eu. Até que ponto eu tenho essa capacidade de desenvolver alteridade, de me colocar no lugar do outro, de ser uma pessoa que desenvolve empatia nas minhas relações. Isso é essencial para a minha saúde espiritual. Porque aquele que é voltado para si mesmo exclusivamente, ele se fecha. E ao se fechar, ele deixa de absorver rudimentos de experiências preciosas que estão na base do nosso autoequilíbrio. Ele não vive, ele passa a desperdiçar a existência, né? Porque fica focado só em si mesmo. É preciso ter essa abertura para enxergar o outro, para ver o outro, né? E perceber que nessa visão do outro, eu não me perco, eu também
me sintonizo, porque nós temos problemas em comuns, nós temos também afinidades, nós temos também uma série de coisas que podem ser trocadas, experiências, mas eu preciso ter essa abertura para isso, né? Eu acho que essa abertura é essencial, você está disposto a reconhecer no outro uma grande possibilidade de evolução. Cada pessoa que aparece na sua vida, seja ela simpática a você ou não, ela sempre traz um aprendizado para você, né? E ela não é colocada ali à toa. A nossa crença espírita, vamos dizer assim, a nossa convicção espírita diz que nada é por acaso. Então, se aquelas pessoas estão na nossa vida, algum propósito tem. E a gente muitas vezes não enxerga esse propósito. E desperdiça oportunidades preciosas de evolução porque vê as coisas de um único ponto de vista, não enxerga os benefícios inerentes nas relações, inclusive as conflituosas. O que eu aprendi dos conflitos existenciais que eu passei? Quais foram as lições? Não é? E o quanto é importante a gente estar construindo essa ponte, né, entre o outro e a mim mesmo, né? Porque quando a gente até pega próprio tema, vazio existencial, né? Existência, o que é existir? Existir a gente, assim, se a gente for ver, eu não peguei o dicionário para falar sobre esta palavra, mas é experiência, é a gente estar colocando a mão na massa. Então, quando a Edna falou da questão do simples, né? Como a diferença entre você receber uma comida pronta e você fazer a comida para a sua família. É lógico, a gente fazer isso todo dia, às vezes é cansativo, mas se você tem a oportunidade, eu vou fazer aquilo que aquela pessoa gosta, e aí você vai cortando legumes tal, e vai sentindo o cheiro vai preenchendo a casa, né? Ou você cuidar das suas coisas, ou um trabalho artesanal que você vai construindo, aí você dá de presente. Gente, isso tem um valor assim tão grande para você que construiu, para outra pessoa que recebeu, né? Então, assim, é nas pequenas coisas, né? Eu participo de um grupo de trabalho mediúnico que o mentor da casa ele fala assim, gente, trabalho pode ser desde limpar o banheiro adequadamente para que aquela pessoa que vai procurar o serviço, que vai procurar o atendimento fraterno, muitas vezes é no banheiro que ela vai chorar, não é o banheiro só aquele espaço onde a gente vai utilizar por alguma coisa, mas assim, é um cantinho que precisa estar perfumado, estar limpo. E à medida que eu faço isso, a pessoa pode usufruir desse espaço, já estou fazendo a diferença, eu cuidando das minhas coisas. Então, assim, eu vou entregar aqui a Edna como a expert das orquídeas, né? Então, você pôr a mão na terrinha, você plantar a semente, nascer aquela flor. Gente, tudo isso é tão valoroso e a gente vem se perdendo hoje em dia de tudo isso, né? Infelizmente, sim. Mas a Edna tem virtudes inquestionáveis. Eu assisti a uma palestra dela e no final eu falei, poxa vida, que delícia assistir pessoalmente a Edna falar. Eu estava no centro, fui fazer um trabalho lá espiritual e tomar um passe, e aí a palestra era da Edna. Eu fiquei ouvindo, eu falei, poxa, mas que gostoso ouvir a Edna falar. Ela fala de um jeito tão didático, tão pedagógico. Gente. Que é algo que realmente eu adorei. Agora eu falei, vou ficar prestando atenção nas datas que ela dá palestra. Olha, que honra! Eu te admiro tanto, sempre aprendo tanto com você, com as suas falas. Nossa, que honra! Tá vendo? Isso é irmandade. Concordo com você, César. Ela é brilhante. Ela explica muito bem, ela põe emoção na fala dela, a gente percebe que ela coloca ali o coração. Isso encanta, né? Eu venho de uma época que... Eu não venho dessa época, eu ouvi dizer que era assim, né? Me contaram, eu não sou dessa geração. Mas havia no passado latim nas escolas, né? E a palavra entusiasmo, a gente pega o radical dela, em tu tel, em você Deus. Então, entusiasmado é aquele que está cheio de Deus,
que está repleto de Deus. E quando a gente está cheio de Deus, a gente transborda isso, né, para as outras pessoas, e põe o coração naquilo que faz. E aí me lembra de Fernando Pessoa, onde ele diz assim, põe o mínimo, o máximo que és, no mínimo que fazes. Põe tudo quanto és, no mínimo que fazes. Nossa, que lindo, César. É incrível isso, né? A gente se colocar, estar presente, isso é que é viver, existir, é estar presente de fato naquilo que se está fazendo. O ansioso vive no futuro, né? E o depressivo vive no passado. Quando é que a gente vai aprender a viver o agora, né? O momento que a gente está vivendo e se entregar de coração a esse momento, né? Isso é essencial. Por isso que chama presente, porque de fato é um presente de Deus para nós, né? A graça de poder viver mais um dia, de aprender mais alguma coisa, de poder colocar naquilo que... Jesus tem uma frase que eu acho fantástica. A boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? Então, a gente tem que transbordar essa nossa crença, essa nossa convicção. Claro que não só com palavras, mas também, principalmente com atitudes, mas a gente não pode falar friamente, como se estivesse lendo alguma coisa, mas é falar que vem de dentro, né? Que tem uma procedência, uma raiz interna, e as pessoas percebem isso, né? As pessoas percebem essa conexão nossa e com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente transmite, né? Olha que fantástico. Você está me fazendo lembrar uma história, César, quando você fala dessa questão de Deus, né? Coloca entusiasmo, coloca Deus, né, em tudo que você fizer. Isso das coisas mais simples no nosso dia a dia, até as que nós falamos que são grandiosas, porque os espíritos superiores nem vêm dessa maneira, né? Mas, enfim, nós que colocamos esse valor. Quando os meus filhos eram pequenos, tinha o dia da semana que eu trabalho na casa espírita, eles iam para o futebol e naquele dia meu pai buscava. Era numa quadra perto da casa espírita e aí meu pai é cheio de Deus, agora ele está na espiritualidade, mas um cara muito entusiasmado. Tudo ele fazia maravilhosamente bem. E aí, num dado dia, ele não pôde ir, ele teve uma consulta médica, então eu saí da casa espírita mais cedo e fui buscar meus filhos no futebol. Quando as outras crianças que jogavam com os meus meninos perceberam que era eu e não meu pai, o time de futebol fez aquela cara assim. Oh. Eu falei, gente, mas sou eu vim buscar, o que está acontecendo? Ele disse, hoje não vai ter suco. Porque o meu pai, depois que eu fiquei sabendo, além de buscar o meu filho, ele fazia um suco todo natural, colocava em garrafas e servia para o time inteiro de futebol. Então, os meninos estavam sempre esperando pelo meu pai porque recebiam um suco também. Imagina, pós-jogo, que delícia. Então, quando você está falando, você veja, o meu pai ele não só buscava os meninos, ele agradava o time inteiro. Imagina a decepção quando chegou Numa simplicidade, né, Edna? Que é isso, né? O que a gente está falando. As crianças gostavam do quê? Não é que ele fazia peripécias, levava, não, ele levava sucos naturais. Na garrafa de refrigerante esvaziada, ele enchia de suco. Exato. Que era simples e encantava. Gente, eu nunca ia alcançar aquilo. O que está faltando hoje, né, para as nossas crianças e adolescentes e adultos, né? São lições preciosas, né? Olha, que beleza, uma que bonito. É uma lição muito preciosa. É quando o time fez aquela cara assim, eu entendi que não era nem a minha presença, era que a dele era tão impactante, né? Imagina que coisa maravilhosa. E é mesmo de colocar Deus. Então, que essa história do meu pai, de repente, possa servir para que a gente possa pensar realmente nesse simples da vida, né? E ele nunca colocar o amor, né, Deus, em cada coisa que a gente for fazer com o coração, né? É verdade. Vocês me fizeram Edna, que coisa, né? E aí, assim, agora eu que fico com essa cara, assim, porque o tempo urge, né? O tempo urge. Eu me lembrei agora, vocês me fizeram lembrar do Exupéry, né? Que ele falava assim, você é eternamente responsável por aquele que cativas, né? No Pequeno Príncipe, na obra, ele fala isso, de uma sabedoria incrível, como nós nos tornamos responsáveis por aqueles que nós cativamos, né? E o cativar é algo que a gente faz
quando tenta essa experiência de viver considerando o outro, né, percebendo a presença do outro, né, vendo as suas necessidades. Porque se todo mundo se ajudar, se todo mundo viver a fraternidade, o sofrimento na Terra acaba, né? Porque as pessoas vão estar interligadas por um vínculo maior, né, que é o amor fraterno, né, o amor incondicional, que é o mesmo amor com o qual o Pai nos consagrou. E vamos passar a ver até as coisas mais negativas com outros olhos, né? E eu dou um exemplo maior aí do desencarne, que muita gente fala, poxa, morreu, essa palavra, vamos todos morrer, né? Eu me lembro um grande compositor e escritor, Guimarães Rosa, que, numa de suas obras mais famosas, falava assim, viver é algo extremamente perigoso, sempre acaba em morte. Ah, mas é para a verdadeira vida. É isso aí. Já pensou se não fosse a doutrina espírita, se não fosse essa doutrina consoladora que a gente tem, o que seria o desencarne, né? Numa visão puramente materialista, que sentido superficial seria você passar aqui alguns anos sem ter uma expectativa de um pós-desencarne, né? Uma expectativa de uma vida futura, como diz a codificação espírita, né? Ainda bem que a gente tem essa consolação, que é a nossa verdade espiritual, aquilo que a gente crê, que a gente apregoa, que Jesus e os grandes mestres nos asseguraram como sendo verdadeiro, mas que muitas vezes a gente tem falta de acreditar nisso, né? A gente vive como se nunca tivesse, a gente morre como se nunca tivesse vivido, e vive muitas vezes como se nunca fosse morrer. Entendeu? Que a gente possa, que nós possamos deixar essa mensagem, né, César? Que lindo. Vale a pena, vale muito a pena. Apesar de todos os problemas, viver vale muito a pena. Isso mesmo. Que lindo. Ai, que mensagem maravilhosa, meus irmãos. Olha só, Joana nos permite transitar nos ensinamentos da psicologia, da educação, da codificação de maneira aprofundada, né? Trazendo todos esses elementos, ampliando essa reflexão aqui para o nosso estudo. Sou infinitamente grata a cada um de vocês por estarem aqui conosco. Esse estudo levaria, assim, muito mais tempo, mas o César vai voltar com outros temas. Exatamente. Para fazer aqui companhia nesse projeto. Exato. Que conversa agradável, que conversa maravilhosa. A Regina também, eu a conheci lá no dia do evento, né, do nosso congresso, e gostei muito da maneira como ela abordou também o tema, com muita sobriedade, com muita profundidade. É uma alegria estar com vocês aqui. A gente compartilhando, a gente cresce muito. Com certeza. Que venham mais encontros, meus irmãos. Exato. Agradecemos a cada um que está aqui conosco, aproveitando desse momento, né, desse encontro de almas, desse reencontro, digamos assim, e que nós possamos estar juntos mais vezes, falando sobre outros temas e ampliando aí o nosso conhecimento. Gratidão por tanto, meus amigos. Gratidão. Tchau, tchau. Até, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.